Olá, bom dia. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição. Vamos continuar estudando a história de para com os inimigos. Descreva as atividades de Davi após o período de luto. Então, nós sabemos que Davi tinha sido chamado por uma guerra, mas quando chegou lá, os filisteus mandaram que ele voltassem para a sua cidade. Infelizmente, foi nesta guerra que veio a falecer o rei Saul e seus filhos. Então Davi ficou num período de luto, e após esse luto, que ele ficou muito triste com a morte de Saul e de seus filhos, ele consultou ao Senhor. Davi aprendeu uma grande lição dos dias anteriores na sua vida, de não consultar ao Senhor para tomar as suas decisões. E agora ele voltou a consultar ao Senhor. E disse: subirei eu a alguma cidade de Judá? E o Senhor falou para ele: sobe. E ele disse: para onde subirei? E o Senhor falou: para Hebrom. E Davi subiu para Hebrom, e chegando em Hebrom, ali ele foi constituído rei de Judá. Então aí eles chegaram e falaram para Davi: olha, Davi, foram os homens de Jabes Gileades que sepultaram a Saul e seus filhos. Então Davi mandou uma mensagem a eles, dizendo: bendito sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso senhor a Saul, e o sepultaste. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e eu também farei este bem, porquanto fizeste isso. Então, nós vemos aqui como Davi se comportou após a morte de Saul, que era considerado um inimigo seu. Na sequência, nós vamos saber quem era Abner e como ele causou problema a Davi. Abner era capitão do exército de Saul, e quando Saul morreu, ele pegou e fez a rei o filho mais novo de Saul, que era Isbosete, e começou a guerrear contra Davi. E a Pena Inspirada nos diz assim: a circunstância da posição de Abner serviram para desenvolver seu verdadeiro caráter. Olha que importante. A nossa posição também ajuda a desenvolver o nosso caráter. E revelaram sua ambição e a falta de escrúpulos. Estiveram inteiramente ligados a Saul, e a índole do rei o levou a desprezar o homem a quem Deus havia escolhido para reinar sobre Israel. O seu ódio aumentou após a aguda repreensão que Davi lhe dera no momento em que a águia e a lança do rei não estavam mais ao lado de Saul, enquanto este dormia no acampamento. Esta repreensão penetrou fundo em seu peito, e ele decidiu cumprir seu propósito vingativo e criar uma divisão em Israel, da qual ele mesmo poderia tirar vantagem. Então a gente vê aqui ele tentando tirar vantagem, se vingando de algo que ele ficou magoado contra Davi. E ele fez de tudo por isso. Mas, em continuação, houve um desentendimento entre Abner e Isbosete. E Abner procurou Davi e pediu para que Davi o aceitasse, ele trabalhando no seu exército. E Davi aceitou. E quando ele veio conversar com Davi, quando ele estava voltando, Davi tinha 2 capitães de exército, que era Joabe e Abisai. E o irmão de Joabe e Abisai tinha sido morto por Abner enquanto ele estava trabalhando com Isbosete. E eles ficaram com muito ódio de Abner. E quando Abner saiu do encontro com Davi, foi avisado a Joabe: olha, Abner veio se aliar com Davi. E eles então fizeram uma emboscada. Foram lá e mataram a Abner em uma traição. E quando isso aconteceu, diz que Davi chorou profundamente, porque Davi não era uma pessoa de vingança, não era essa pessoa de traição, não era a pessoa de fazer esse tipo de coisa. Então Davi, quando ficou sabendo que Abner havia sido morto, disse: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de pano e saco, e pranteai diante de Abner. E o rei ia seguindo o féretro, e sepultar Abner em Hebrom.
E o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner. E chorou todo o povo. E disse Davi: não morreu Abner como morre um vilão, e a sua mão não estavam atadas, e nem seus pés carregados em grilhões de bronze? Mas caíste como quem cai diante dos filhos da maldade. E Davi chorou muito. Então aqui nós vemos que Davi realmente ele fazia a paz e ele tinha isso dentro. Era uma peculiaridade do caráter de Davi isso, né? A Pena Inspirada nos diz: a magnanimidade de Davi para com alguém que tinha sido um amargo inimigo conquistou a confiança e a admiração de todo Israel. Abner se pôs persistentemente à nomeação do rei apontado por Deus na expectativa de garantir honra para si mesmo. Se tivesse conseguido seu objetivo, seus talentos e ambição, sua grande influência e a falta de piedade teriam colocado em risco o trono de Davi e a paz e a prosperidade da nação. Vejamos aqui como que é aquela pessoa que tem ambição de algo que não lhe pertence, um cargo que você não consiga desenvolver. Muitas vezes nós vemos isso dentro de nós mesmos, no nosso meio, na nossa igreja. Isso para nós é uma advertência. E como Davi reagiu aos atos de alguns que queriam ganhar seu favor, matando Isbosete, filho de Saul e seu provável rival. Então nós sabemos aqui que Recabe e Baaná foram pedir uma audiência com Isbosete e ali o mataram na sua cama. E vieram e contaram para Davi. E Davi falou: como que um homem pode trair o outro enquanto ainda estava em sua cama? Quanto mais os ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa sobre a sua cama. Agora, pois, não requeria eu o seu sangue das vossas mãos e não os exterminaria da terra? Mesmo sabendo que Isbosete poderia ser um inimigo seu. Estava tentando ser rei, ganhar o rei de Judá. Mesmo assim, Davi não queria a maldade, não queria o seu mal. Davi, cujo trono o próprio Deus havia estabelecido e a quem Deus havia libertado seus adversários, não desejou a ajuda da traição para estabelecer seu poder. Irmãos, isso para nós é uma grande advertência, que possamos acatar essas advertências que Deus tem nos enviado para nossas vidas, para a nossa igreja, para que possamos nos preparar para um dia morarmos junto no céu e que Deus possa purificar os nossos corações. Amém.